Deus tem nos abençoado, né, os domingos pela manhã, através da vida do nosso irmão Reinaldo. E a escola bíblica, ela tem sido assim muito especial. Nós temos aprendido muito, né? E nós temos aprendido muito. Nós louvamos a Deus pela vida dele. Então, vamos orar agradecendo a Deus, né? Continuar orando, agradecendo a Deus pela vida dele, intercedendo pela vida dele, que ele tem sido canal de bênção para as nossas vidas, né? Eu estava conversando com ele essa semana e eu creio no que eu vou falar aqui, né? Deus, ele nos separou com um propósito específico. Esse grupo que está aqui, ele separou com um propósito específico. Ele tem uma obra específica para fazer através das nossas vidas, dessa igreja, eu creio, né? E muitas vidas que ainda não se converteram já pertencem a esse lugar. Muitos que hoje não estão, mas eu creio que vão estar, né? Porque o propósito dele se cumpre. E ele usa pessoas para cumprir os seus propósitos. Hoje pela manhã nós ouvimos um testemunho da nossa irmã Simone, que uma moça chamada Gorete, eu não esqueci o nome, que é o nome de uma prima minha, esse nome vem lá no Nordeste, né? Ela juntamente lá trabalhava com o João, e estava vendo uma renovação no quadro lá, e ela não ia ficar, e ela fez questão de, na saída, indicar o João, para que o João permanecesse lá. Então Deus usou essa moça para abençoar a vida dele. Assim como Deus a usou, Deus usa, né, as pessoas para abençoar as nossas vidas. Tem pessoas que são escolhidas, chamadas para um determinado propósito, um propósito específico, né? Noé foi escolhido para, por meio da arca, preservar a humanidade lá. Moisés foi escolhido para tirar aquele povo lá do Egito. José foi escolhido, né, para estar lá. E assim sucessivamente. Paulo foi escolhido para pregar o evangelho aos gentios. Ananias foi escolhido para chegar até Paulo. Então tem escolhas que Deus faz, pessoais, para que propósitos especiais possam ser cumpridos. Ou para uma pessoa, ou para uma nação, ou para uma família, né? Propósitos específicos. E tem propósitos gerais, né? Assim, para toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então a salvação é universal. O nosso chamado para pregar o evangelho é universal. Então tem um chamado específico para a sua vida, tem um chamado específico para a minha vida, mas tem um chamado geral para todos nós, um chamado que é comum a todos nós. Então existem chamados que são comuns para todos nós. Levar o evangelho é para todo cristão. Fazer as boas obras, como nós ouvimos pela manhã, é para todo mundo. Ninguém está isento não, né? Todo mundo é chamado para fazer. Então hoje eu quero compartilhar com vocês Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 9. É um texto muito conhecido. E eu vou me esforçar aqui, porque tem muito texto para ver aqui. E tem texto aqui que eu vou abrir e vou ler, mas você pode me acompanhar ou não, mas você anota aí. Embora que nós estamos gravando, depois você vai ter oportunidade de pegar as referências lá, que eu vou botar posteriormente. Então Josué no capítulo 1, verso 1, abrimos, achamos? Amém ou misericórdia? Amém. Josué capítulo 1, verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas.
Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande. No oeste, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Que essa noite, Senhor, o Senhor possa falar de forma profunda aos nossos corações. Senhor, que apesar das minhas limitações, Senhor, que as minhas limitações não sejam impedimento, Senhor, para o Senhor falar de forma profunda e abençoar o teu povo essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como nós vemos aqui, esse é um momento especial, né? Deus escolheu um povo, chamou o povo para si e fez uma promessa, né, a partir de Abraão, que daria uma terra para esse povo, colocaria esse povo num lugar especial. E muitas coisas aconteceram até chegar nesse momento aqui, e aqui diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então, Moisés cumpriu a missão dele, morreu, não entrou na terra, e chegou aqui a vez de Josué. Então Josué tinha uma missão, fazer com que esse povo entrasse na terra. Mas eu quero voltar um pouco na história, depois nós vamos chegar até aqui. Lá em Gênesis capítulo 12, nós vamos poder observar o chamado de Abraão. Gênesis 12, a partir do 1 diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então Deus chamou Abraão e falou para Abraão sair da terra dele, meio de parentela, para uma terra que ele mostraria. E no capítulo 15 diz assim: depois destas coisas, capítulo 15, verso 1, depois destas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: então não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para dar-lhes esta terra como herança. Pergunte-lhe Abraão: ó soberano no Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Verso 11. Nisso as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava.
Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre eles trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz de seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Então, até aqui, Deus chama Abraão e faz uma promessa a Abraão, que faria dele uma grande nação, e nele seria, a partir dele, da sua descendência, seria abençoada todas as nações ou todas as famílias da terra. Mas Deus faz uma observação para ele aqui, que a descendência dele, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, depois de tudo sairão com muitos bens. Então isso aqui se refere ao Egito, quando o povo foi para lá, a partir de José. Esse povo cresceu lá, prosperou, e foi oprimido lá, e por fim aquela história toda das pragas, até eles saírem. Mas Deus havia dito a Abraão o que aconteceria com a descendência dele, mas tinha uma promessa para a descendência de Abraão. Tudo isso é propósito de Deus passando por ali. E aí ele ainda diz: eles vão sair, mas vão sair com muitos bens. Isso aconteceu lá no Egito. Na saída, eles não saíram, como diriam os antigos, de mão abanando, mas eles saíram de mão cheia. Mas a promessa de Deus se cumpriu, o propósito de Deus se cumpriu. No capítulo 17, diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão postou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes. Serei o Deus deles. Da sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, a aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será um sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiro, e os que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo, que quebrou a minha aliança. Então ele faz aliança com Abraão e diz para que eles passem pelo processo da circuncisão, que era uma marca, que simbolizava a aliança com Deus, o pertencimento ao povo de Deus. Aí ele ainda diz, da sua geração em diante, todos os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiro. Então, Deus chama, a partir de Abraão, um povo para ser seu, e por extensão, não só os judeus, mas todo aquele que fosse estrangeiro, que quisesse pertencer a Deus, fazer parte do povo de Deus, o caminho era a circuncisão, era a aliança que tinha com Deus, para pertencer a Deus. Agora nós vamos lá para Êxodo, no capítulo 19,
Os textos são longos, mas a mensagem é curta. Mas é necessário para a gente construir uma base. Então, 19, a partir do verso 1, do 1 ao 6, diz assim: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Bom, agora nós voltamos para Josué. Então, nós fizemos essa jornada toda para a gente entender um pouco o que aconteceu aqui. Deus chamou Abraão, fez uma promessa a Abraão, fez uma aliança com Abraão e falou: esse povo, os seus descendentes, eles vão ser escravos no Egito por longo tempo. Isso se cumpriu. Eles saíram e Moisés sai com eles de lá. Moisés, chamado por Deus para os tirar, eles saem. E aí, lá no capítulo 19 de Êxodo, que nós lemos aqui, Deus, que já tinha feito uma aliança lá atrás com Abraão, Deus faz uma aliança com esse povo, renova essa aliança, faz uma aliança com esse povo e fala: vocês são propriedade particular minha. De todas as nações, vocês são meu tesouro pessoal, vocês me pertencem. Né? E faz essa aliança com o povo, e aí segue diversos acontecimentos até chegar aqui. Então esse momento é um momento crucial. Depois de ter vivido tudo aquilo, Moisés morre, aquela aliança é feita, e Josué se encarrega de entrar com esse povo. Então, o que me chama a atenção aqui? Deus fez uma promessa, Deus fez uma aliança, e Ele cumpre a promessa e Ele não quebra a aliança. Aquilo que estava estabelecido para aquele povo, estava estabelecido. Daquela geração que saiu lá do Egito, só Josué e Caleb entraram, pela incredulidade deles. Moisés, antes desse momento aqui, Moisés envia Josué e Caleb, juntamente com mais 10 espias, para espiar a terra. 10 homens infamaram a terra, viram que a terra era boa, mana, leite e mel, pegaram um cacho de uva que, trazendo para os dias de hoje, parece lá de Itu, que diz que Itu tudo é grande. 2 homens para carregar, né? Precisava 2 Rogério, eu, Reinaldo, não dava não, mas 2 Rogério, o Rogério e o Gênesis, né? Para carregar aquele cacho ali. Eles viram, mesmo assim, né? Eles murmuraram, eles infamaram, mesmo vendo ali, eles pegaram, eles tocaram, né? Mas aí eles viram a dificuldade. Não, a terra é boa mesmo, tem tudo lá, mas só que tem gigante, né? E aí eles começaram a botar dificuldade. Só que Josué e Caleb tiveram uma outra postura. Eles falaram: não, Deus nos prometeu, Deus vai nos dar. Caleb falou: não, Deus nos prometeu, Ele vai dar nas nossas mãos. E aí chega esse momento aqui. E aí depois que eles tomam posse da terra, né, chega mais na frente, o Rogério gosta dessa passagem, quando Caleb chegou, né, com 85, o velhinho chegou para José e falou: José, me dá o que é meu, meu filho. Me dá o que é meu. Foi feita uma promessa para mim, eu estou tão forte agora como eu era antes, quando me fez a promessa. Então é meu, me dá. Tá certo? Eu quero o que é meu, é promessa. Foi Deus que prometeu. Então, meu irmão, aquilo que Deus te prometeu, Ele vai dar, Ele vai cumprir.
Aquilo que Ele nos prometeu, Ele vai fazer. Já estava estabelecido. O que está escrito aqui vai se cumprir. Porque Ele vela pela palavra dEle, vai se cumprir. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é tomar posse das promessas de Deus. Toma posse. E Ele ainda diz: eu sou contigo. Você não está sozinho, não. Ele, além de nos fazer a promessa, Deus é muito bom, né? Ele, além de nos fazer a promessa, além de concretizar a promessa, Ele ainda está conosco. Ele nos ajuda a tomar posse daquilo que Ele nos prometeu. E assim aconteceu com esse povo. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Deus cumpre promessa. Prometeu, está prometido, Ele vai cumprir. Agora, só que aqui precisava ser feita uma coisa. Ele já tinha feito uma aliança, Ele já tinha prometido dar. E o que faltava o povo fazer? O que faltava esse povo fazer? Tomar? Faltava tomar posse. Então, já foi liberado. O que nós precisamos é tomar posse. E aí nós não tomamos posse. É nosso, Ele prometeu, mas não tomamos posse. Continua sendo nosso. E nós precisamos tomar posse. Amém? Agora é interessante, porque a incredulidade impediu aquele povo de tomar posse. A incredulidade rouba de nós a posse das nossas bênçãos. A incredulidade rouba de nós a possibilidade de tomar posse das nossas bênçãos. Já está lá. Eu sei que está lá. Mas eu preciso chegar e tomar posse. Mas eu não creio, eu descreio. Parece que eu vejo como aquele povo, eles viram, gente. Você sabe o que é você ver? Né? É por fé, você não vê, mas você toma posse. Eles viram, eles tocaram, eles pisaram na terra. Agora, como pode você pisar, você ver e você descrer? E aí, está aqui, ó. Não está aqui? Não está aqui? Está aqui. Aqui é o caminho. E ele diz para Josué, ó, medita na minha lei de dia e de noite, tenho cuidado de cumprir tudo que está escrito, então seus caminhos prosperarão. Você quer prosperidade? Mas quando eu falo em prosperidade, prosperar, normalmente nós ligamos às questões materiais. Mas as bênçãos não são só materiais. As principais bênçãos são espirituais. As principais bênçãos são espirituais. E já estão aqui na palavra. Medita na minha lei de dia e de noite. É interessante que nós temos a palavra para nós. E nós não tomamos posse, nós não usamos a palavra a nosso favor, querido. Aí muitos palestrantes famosos pelo mundo, eles usam a palavra. Porque tem princípios na palavra de Deus que são universais. E aí eles usam a palavra como ajuda ou como autoajuda. E nós não usamos. Nós, povo de Deus, que temos acesso a essa palavra, que tem uma promessa para a nossa vida, nós não usamos. Aí nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer as promessas de Deus. Como que eu vou tomar posse daquilo que eu não conheço? Eu agora estou com 63, né? Passei de 60, estou sob o estatuto do idoso. É meu direito. Está no estatuto.
Está escrito. Eu contei os dias, minha família sabe, eu contei os dias. Eu falei, olha, quando eu fizer 60 anos e um dia que eu tenho direito a ir para a fila, eu vou. Antes eu não vou não, eu tenho que cumprir. Eu vou certo também, ninguém me tira. Fui para lá, ó. Aí tem gente que por vergonha de mostrar a idade, vai lá para a fila dos novinhos. Aí é muito interessante quando a fila do idoso anda e do novinho fica. Eu digo, quer ser novo? Então é direito. Ou só vem a dor na coluna, ou só vem o reumatismo, só vem o cansaço. Só vem o ônus e o bônus, pô. Tem que ter bônus, né? Tem direito aí, tem bênção nisso aí. Mas aí, para eu tomar posse dos meus direitos lá, eu tenho que conhecer o estatuto do idoso. Né? Se eu não conheço, eu não posso tomar posse. Quais são os meus direitos? Né? O que me cabe? Tudo isso aqui é fruto de graça. Nós não merecemos. É graça que Ele nos dá. Mas pela graça Ele nos liberou. É isso nesse sentido que eu estou falando direito. Não é reivindicar nada de Deus, nem colocar Deus na parede. Mas é graça. Pela graça Ele liberou para nós. Favor imerecido. E aí, nós precisamos tomar posse. Aí lá em Romanos 8, Romanos 2, no capítulo 2, verso 28, nós vamos ver algo muito interessante. O apóstolo Paulo, aqui, Romanos 2, Romanos 2, 28 e 29. Paulo diz assim: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não é judeu quem é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Circuncisão no coração. Então nós somos descendência de Abraão pela fé. Hoje não se faz mais circuncisão. Circuncisão é no coração. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Nem todos que são de Israel são filhos de Abraão, porque não são filhos da fé, porque não creram em Jesus. Mas nós somos filhos de Abraão pela fé. Essa circuncisão foi feita no nosso coração. Então, a semelhança daquelas promessas lá, aquele povo era povo de Deus, propriedade, tesouro pessoal meu, nós somos povo de Deus. Nós fomos tornados povo de Deus. Diferente deles lá, mas estendido a nós, chamados gentios, nós somos povo de Deus pela fé, por meio de Jesus. Nós precisamos entender isso. Nós cantamos aqui: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abriu o mar, né? Faz uma referência lá, aquele povo que saiu de lá, abriu o mar. Eu sou filho de Deus, querido. E nós precisamos entender isso. Circuncisão no coração, novo Israel de Deus, que somos nós. E aí, lá em 1 Pedro no capítulo 1 Pedro no capítulo 2, no verso 9, Pedro diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa
luz. Antes você nem sequer era um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então, a semelhança do que Deus falou àquele povo lá com Moisés: vocês são povo de Deus, nação, farei de vocês nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Agora, ele diz aqui: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. E aí, nós fomos chamados, como eu falei lá no início, com uma missão especial, uma missão universal. Para quê? Para anunciar as grandezas de Deus. Para levar a salvação. Aquele povo lá, que Deus escolheu, Deus fez uma aliança e deu uma terra. Deus escolheu aquele povo como exclusividade dele, né? E deu ordens para que eles não se misturassem, não se aliançassem para onde eles estavam indo, que eles vivessem de forma separada, porque Deus tinha um objetivo, para que eles não se corrompessem, por conta da promessa que ele fez a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso se cumpriria em Cristo. Então eles foram chamados para abençoar as nações, para abençoar as famílias. Nós fomos chamados para abençoar as famílias, para abençoar as pessoas. Tem bênção sobre a nossa vida, querido. Então eles foram chamados, não era para somente eles serem exclusivos de Deus. Eles eram exclusivos de Deus, mas Deus não era exclusivo deles. O propósito maior de Deus era separar um povo, para por meio daquele povo abençoar todas as famílias da terra, estender a salvação a toda a terra. Mas eles não entenderam. O propósito de separação não era para que eles não levassem a salvação. Tanto que o estrangeiro se circuncidasse. Isso aconteceu no começo lá da igreja. Houve até uma discussão, porque alguns achavam que tinha que circuncidar para depois entrar no Evangelho. Mas não era isso. Então, Deus chama aquele povo, abençoa aquele povo, para por meio daquele povo abençoar outras pessoas, outros povos. Então, primeiro, eu tenho que entender que Deus cumpre as promessas dele. Ele promete, ele cumpre, ele não quebra aliança, ele chama um povo para ser dele, ele dá o melhor, ele dá uma terra abençoada, ele tem o melhor para o seu povo, mas pesa sobre nós uma responsabilidade. A semelhança daquele povo com Josué, levar outros a tomarem posse dessa bênção. E para aquele povo, a bênção maior era sair daquela condição de escravidão, o jugo do serviço pesado, né? Para uma terra deles que manasse leite e mel. Então eles sairiam de uma condição de escravo, de trabalhar para o outro, para ter uma coisa deles. Eles estavam num lugar que não era deles para sair para uma coisa que era deles, de uma opressão de escravo para ser livres e desfrutar de uma terra, desfrutar do melhor. Esse era o propósito de Deus. Então,
Deus nos chama para desfrutar do melhor. Deus nos chama, Deus nos libertou de um jugo de escravidão do pecado para nos tornarmos livres. Eu não sou mais escravo? Eu não sou mais escravo, querido. Eu sou livre. Você é livre? Você é livre? Você é livre? Mas eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E como eles deram trabalho a Moisés? Chegamos aqui, não tem água, não tem SEDAI aqui para fazer o abastecimento, né? Não tem nenhuma fonte aqui. E Moisés, Senhor, vai lá. E foi aí que Moisés não entrou. Aquele mesmo povo que ele carregou e intercedeu muitas vezes pelo aquele povo junto a Deus, foi o mesmo povo que, por meio do qual ele não entrou na terra. Mas Deus fez botar água da rocha. Moisés, não tem comida aqui. Trouxe a gente para morrer. Melhor aquelas cebola roxa lá do Egito, né? Aquele cebolão lá do Egito. Aí vai, manda comida para aquele povo. Deus bom, né? Aí manda comida para aquele povo. Quer dizer, eles estavam livres, né? Vivendo como escravos. E muitas vezes nós nos assemelhamos a eles. Deus já nos libertou, mas nós vivemos como se não tivéssemos sido libertos. Nós vivemos como se estivéssemos ainda escravizados. Você é livre, querido. Eu sou livre. Eu sou livre. Agora, a minha liberdade, a liberdade que Deus quer conceder, não tem um fim em mim, não tem um fim em você. Tem um propósito para que outras pessoas se tornem livres. Amém? Agora, para nós terminarmos, nós vamos lá para Hebreus, no capítulo 3 e o 4. E aí nós vamos ver uma coisa muito interessante. Hebreus 3. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos aqui do 3 do 12. Diz assim: cuidado, irmãos, o autor de Hebreus, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso que se diz: se hoje ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim, por causa da incredulidade, não puderam entrar. Capítulo 4, verso 1. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos nos descansos de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé, porque aqueles que a ouviram, pois nós o que cremos é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo,
Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrar alguns daquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, que de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz e não endurecerem o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo da desobediência. Sabe que descanso é esse que Josué não foi capaz de dar? Sabe que lugar é esse? Sabe que lugar é esse? Fala, Reinaldo. Fala, Reinaldo. É o céu. É lá. Então ele tirou aquele povo do Egito para dar um lugar de descanso, uma terra que mana leite e mel, que era físico, querido. Mas existe um lugar melhor do que aquele. É o céu. Esse é o lugar de descanso. Por isso que Josué tipifica Jesus. Significado do nome é o mesmo. Jeová é salvação. É para lá. É o nosso general. E é interessante, porque esse povo estava ali, já estava determinado, já estava profetizado, era só tomar posse. Já tinha sido liberado por Deus. Nós estamos aqui, mas o nosso passaporte já está garantido, está liberado. O nosso lugar de descanso está reservado. O nosso lugar de descanso está reservado. Já é nosso. Vamos colocar de pé, já é nosso. Tem um lugar de descanso que não se compara a nada que você viver aqui. É um lugar especial, querido. E esse já foi liberado. Já foi conquistado. E aí, nós temos uma missão. Temos uma missão? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Mateus 28:16 diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, mesmo que ele é sobre a importância da palavra de Deus, Jesus acertou aqui: ensina a guardar tudo. Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, assim como ele falou para Josué, ele estaria com Josué, ele afirma para nós: eu estarei com vocês. Então,
chamou Josué para por meio dele eles serem abençoados, circularem na terra. Deus chamou a mim e a você para cumprir essa mesma missão. Só que para Josué, numa terra física, mas para nós, uma celestial, muito superior. Jesus superior a Josué. Amém? Vamos cantar esse cântico. Presta atenção no que você vai cantar. Seu Espírito se manifestará.
conquistado, Senhor. Nós quisemos tomar posse. Essa noite nós queremos tomar posse, Senhor, daquilo que o Senhor já conquistou, Senhor. Nós queremos cumprir o seu índice, fazer a sua missão, aquilo que o Senhor nos delegou. Mas vamos na tua força, no teu poder. Assim como o Senhor foi com Josué, certeza que o Senhor é conosco, que o Senhor falou, que nós possamos meditar na tua palavra, como o Senhor orientou o teu servo, e a partir daí nossos caminhos prosperarem, Senhor. O Senhor falou que estaria com ele, o Senhor promete aqui estar conosco, o Senhor está conosco, Senhor. Toda a autoridade te foi dada, Senhor, e nós estamos indo e vamos na tua autoridade, Senhor. E aí ninguém poderá nos resistir, porque ninguém pode resistir à sua autoridade, ao seu poder. Essa noite, Senhor, nós tomamos posse como igreja, nós tomamos posse como a tua igreja. Eu creio que o Senhor separou para muitas vidas, Senhor, entrarem nesse descanso, nesse gozo celeste, nesse descanso celeste, que é o descanso eterno, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ajuda o teu povo, nos livra da incredulidade. Conduz o teu povo a tomar posse, Senhor, daquilo que o Senhor já liberou sobre a tua igreja. Nós saímos daqui essa noite convictos, Deus, da vitória, porque o Senhor já liberou. A palavra de vitória já foi liberada a nós. A palavra de vitória já foi liberada a nós. Senhor, nós tomamos posse essa noite. Tomamos posse da salvação de muitas vidas, dos nossos familiares, dos nossos parentes. Senhor, em nome de Jesus, nesse exato momento que estamos cultuando aqui, estamos orando, falando com o Senhor aqui, que o Senhor possa estar agindo lá na nossa casa, lá nos nossos parentes, lá nos nossos amigos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quando o teu povo estava oprimido, o Senhor ouviu o clamor, o Senhor ouviu, o Senhor libertou aquele povo daquela escravidão. Quantos de nós somos escravizados no pecado? Liberta, Senhor, nós te pedimos, por misericórdia, que o Senhor liberte. O Senhor liberta. O Senhor chamou uma nova geração a partir daquele povo, para aquela nova geração prosseguir na terra. Eu creio que somos nós, Senhor, uma nova geração que o Senhor levanta aqui de discípulos seus, para cumprir o seu ídolo nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Eu creio, Senhor. Então nós estamos aqui te dizendo, envia-nos a nós, como nós ouvimos pela manhã. Nós queremos fazer as boas obras, queremos levar o teu evangelho, queremos anunciar a salvação, como povo eleito, como nação santa, como sacerdócio real. Somos nós, Senhor, investindo da tua autoridade. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pela certeza da vitória. Muito obrigado pelo lugar de descanso especial que já está reservado para nós. Obrigado. Obrigado porque ele já foi separado para nós. E um dia nós estaremos lá contigo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos tomar posse? Vamos tomar posse? Amém. Então era necessário fazer essa viagem até chegar ali, para que a gente pudesse entender. É a conquista maior. É aquele lugar especial. Lugar incomparável. Amém? Que você possa ter uma boa semana. Que você tome posse da palavra de Deus. Você crê que domingo que vem você pode dar um testemunho especial nesse lugar? Você crê? Você crê? Eu creio.
Eu creio no poder de Deus. Queridos, e nós precisamos ser mais ativos na nossa fé. Muitas vezes nós somos muito tímidos na nossa fé. Semana passada nós conversamos sobre a questão de Ana. Ana vivia uma situação que se arrastava ano após ano. Ela tomou uma decisão, se colocou diante de Deus, se quebrantou diante de Deus, chorou diante de Deus. E o coração quebrantado, Deus não desconsidera. E aí a gente viu o que aconteceu. Né? Deus honrou, ela fez um voto, Deus honrou, levou o Senhor e depois ele deu. Mas não, nós temos ouvido mensagens que nos conduzem a ter uma nova atitude. Se vocês observarem de lá para cá, desde Bartimeu, nós fomos conduzidos a largar uma capa da miséria, a largar a capa da murmuração, a não pegar a capa da ganância e buscar a capa da unção. Depois nós falamos do filho pródigo, né, do filho mais velho, que estava com o pai, mas não desfrutava das bênçãos do pai. E ele fala para o filho: filho, você sempre está comigo, é meu, é seu. Ou seja, você tem o pai, já tem oportunidade de falar das bênçãos do pai, para que a gente possa tomar posse. Depois nós ouvimos acerca de Paulo, né? E como aquele homem que era perseguidor, de perseguidor passou a ser perseguido, e Ananias falou com Deus: olha só, Jesus, conheço, ouvi falar, né? E qual era a crônica para nós ali? Nós não podemos limitar o poder de Deus. Aí depois nós ouvimos acerca de Ana, que eu acabei de compartilhar aqui. E hoje nós estamos ouvindo acerca de Josué, acerca de tudo que Deus fez, da promessa de Deus sobre a nossa vida para a gente conquistar. Então Deus tem nos conduzido a avançar. Deus tem nos conduzido a avançar. Deus tem falado conosco para nós tomarmos posse daquilo que já está liberado. Então, que você tome posse a partir daquilo que você tem ouvido. Porque nós podemos servir ao Senhor há anos. Há anos a gente serve ao Senhor. Mas continuar sem desfrutar do que nós podemos desfrutar. Quando eu falo aqui, eu não estou falando das coisas materiais, estou falando no sentido geral daquilo que nós podemos desfrutar com Deus. Então que nós possamos ter uma nova postura, uma outra postura, e conquistar. Chega, 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 chega. Amém? O que Deus estabelece, Deus estabelece. O tempo é dele. Agora nós temos que tomar posse. Porque aí não é Deus, somos nós. Se ele libera e nós não tomamos posse, a culpa é dele? É dele? É de quem? Aí além dele, temos nós e tem mais quem? Tem mais quem? Mas ele já perdeu. Ele já perdeu. Ele já perdeu. Acabou. Acabou. Senhor, em nome de Jesus, aquilo que vem do Senhor, nós aceitamos e entendemos que o Senhor tem o seu tempo. E às vezes o Senhor não libera para nós porque ainda não estamos preparados para o seu tempo. Então nós te pedimos essa noite que o Senhor nos prepare, Senhor, para estarmos aptos a receber a sua bênção. Se o problema for em nós, que o Senhor nos transforme, Senhor, para estarmos aptos na condição de receber. Mas se for do inimigo, que tu repreendas essa noite, que o Senhor repreenda essa noite. Que o Senhor repreenda essa noite. Satanás, acabou o seu tempo. Acabou o seu tempo.
consagrados ao Senhor, são do Senhor. Nós não aceitamos, nós repreendemos nessa noite toda a sua gerência. Traga de volta, Senhor, aqueles que são teus, Senhor, foram oferecidos, consagrados ao Senhor, a semelhança de Samuel. Nós não aceitamos, nós repreendemos. Acabou o seu tempo. E nessa noite, cadeias possam estar sendo quebradas, olhos possam estar sendo abertos. Aquele que estava na idolatria está livre. Aquele que estava enredado na feitiçaria está livre. Nós profetizamos como povo de Deus. Nós colocamos diante do Senhor. Faça aquilo que somente o Senhor pode fazer. Dê fim a essa situação. E que nós possamos juntos louvar o teu nome. Vendo cada um dos nossos que nós estamos colocando essa noite diante de ti. Nesse lugar, juntamente conosco, louvando e engrandecendo o teu nome. Pela fé nós já os vemos aqui. Pela fé nós já os vemos aqui. Aqueles que foram escolhidos, chamados pelo Senhor para adorar na tua casa. Senhor, que se afastaram. Sara, ferida dos corações. Trata nessa noite. Traga de volta. Traga de volta. Quem te acusou do santo nessa noite? Traga de volta. Traga de volta, Senhor. Nós vamos cantar esse cântico aí. E vamos cantar mais uma vez tomando posse. Para aqueles que não estavam aqui, mas que foram liberados essa noite. Que eles assistam de lá, mas vamos ficar de lá assistindo de lá e eles daqui. Se for o caso, se necessitar. Amém? Eu pedi a ela um louvor, esse não estava na